emprego. Supre a necessidade da tua igreja e dos teus filhos. Não deixe que falte o pão, o mantimento, Senhor, no seu lar, em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o teu servo, Senhor, ministrante nesta noite, usa ele como um porta-voz, meu Deus, do teu evangélico nesta noite. Meu Deus, fala aos corações aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, com a tua igreja, porque o poder é teu e a glória é tua. Manifesta, Senhor, através da tua palavra, em o nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com palmas. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus é maravilhoso. Hoje é um dia muito especial para mim. Estou voltando a ministrar depois de um tempo. E enquanto a nossa irmã cantava, eu não perdi o controle. Me lembrei de processos que passei com Deus. E é um dia muito especial esse. Minha família está aqui, a minha amiga lá de trabalho, com seu esposo, com seu filho. Louvo a Deus por essa oportunidade, pastor William, pastor Zequias, pastora Lídia, todos os irmãos que me receberam muito bem. E é uma alegria muito grande, porque Deus está aqui entre nós. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, e o versículo de número 14. Eu também gosto de orar antes de ministrar, então, enquanto você encontra, eu oro. Espírito Santo de Deus, nós sentimos a Tua presença neste lugar. Senhor, a Tua palavra cura, sara, liberta, Senhor, os nossos corações. Que os nossos corações estejam abertos e seja uma terra fértil, Senhor, para a Tua palavra esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 1, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Estou muito feliz. Louvo ao Senhor por esta oportunidade. Essa palavra tem um tema. O tema dessa palavra é os imitadores de Deus. Os imitadores de Deus. Eu começo aqui em Gênesis para a gente entender um pouco a respeito da criação, a criação do universo e os seus propósitos. Deus, Ele criou tudo. Tenho certeza que todos nós acreditamos no Senhor neste lugar. Ele criou todas as coisas. E no princípio, Ele estava. Antes que houvesse dia, Ele estava. E por Ele foram criadas todas as coisas. A palavra de Deus diz, no capítulo 1 e no capítulo 2, umas 50 vezes, ações de Deus na criação. Isso significa que Deus, Ele não precisou de ninguém para ajudá-lo a criar o mundo, porque Ele é suficiente. Nós podemos ler, no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz, e fez Deus, e tudo Deus foi fazendo, e viu Deus que era bom. Então o nosso Deus, Ele criou todas as coisas pelo seu poder e pela sua glória. Ele é suficiente. Deus é maravilhoso. E aqui eu trouxe a palavra de Deus falando a respeito do sol e da lua, porque Deus criou o sol com um propósito e a lua também com um propósito. E o propósito está no versículo que lemos. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos.
e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Então, o propósito pelo qual Deus criou o sol e a lua, eles cumprem esse propósito de uma maneira perfeita, porque o Senhor Deus os criou para isso. Da mesma forma, toda a criação. Agora eu quero te chamar para o capítulo 1, versículo de número 26. A gente vai ler um pouquinho aqui, Gênesis. Capítulo 1, versículo de número 26, diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver Deus criando o homem. E a criação de Deus, ela tem um propósito. Da mesma forma que Deus criou o sol e a lua para um propósito, Ele cria o homem também para um propósito. E se nós pararmos para pensar, todos nós um dia já se sentimos vazios, tristes. Era como se algo não tivesse bem, mesmo que estivesse tudo bem. Mas tudo corria bem, mas dentro de nós falta algo. É um clamor e muitas vezes nós não sabemos o que é. Deus nos criou para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. E isso que completa o nosso interior, o vazio que está no nosso coração. É isso que vem da paz de Deus, que é suficiente para nos dar a verdadeira alegria. O mundo não entende isso. E eu vou te explicar hoje, na palavra você vai entender que o propósito pelo qual Deus te criou foi para ser a sua imagem e semelhança. Deus te criou para isso, e isso é suficientemente bom para nos completar. A palavra de Deus nos ensina a respeito da semelhança de Deus. Deus, Ele criou o homem, como eu disse, sem precisar de ajuda, então Ele colocou suas características no homem. Deus é santo, então Ele colocou a sua santidade no homem. Deus é puro, então Ele colocou a sua pureza no homem. E assim Ele colocou características no homem. E após criar o homem, vamos lá agora para Gênesis, no capítulo 2, no versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Isso era a pureza de Deus. Deus os criou puros, sem pecado, sem acusação. Satanás é o acusador, eles nunca tinham sido acusados de pecado, então eles não tinham vergonha de nada. Deus criou o homem puro como uma característica sua. A santidade é uma característica de Deus. Deus é santo e Ele nos cria também para sermos santos. E como nós entendemos, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, todos sabemos a respeito de Adão e Eva e Satanás, mas a partir do momento que o homem come o fruto do conhecimento do bem e do mal, no versículo 7, diz a palavra de Deus: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui eu chamo a nossa atenção para os nossos dias. Essa palavra se aplica para nós. Quando nós saímos do propósito pelo qual nós somos criados, que é ser imagem e semelhança de Deus, nós sentimos vergonha, porque o pecado nos condena, o pecado nos acusa. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles se sentiram envergonhados. Mas o nosso Deus, Ele nunca falha. O nosso Deus, Ele é fiel. A sua criação não ficaria abandonada porque Ele é bom. A sua criação não ficaria abandonada porque Ele quer salvar o homem para estar com Ele para todo sempre. O desejo de Deus é salvar a minha vida, a tua vida, para que juntos tenhamos a vida eterna. Esse é o propósito de Deus para o homem. Satanás enganou o homem no princípio, mas Deus tinha um plano de salvação para a minha vida e para a sua vida. Ele continua te amando. Você pode estar envergonhado hoje, Ele continua te amando. Ele tem um plano de salvação para a tua vida, Ele tem um plano de salvação para a tua família. Satanás quer ver você envergonhado, mas Ele tem um plano para você. É um plano de vida.
É um plano de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, nós somos envergonhados. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, nós sofremos. E Deus nos criou para que nós possamos o imitar. Temos que imitar o nosso Criador. Agora a gente vai andar um pouquinho na Bíblia. Eu te convido a abrir em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de Éfeso, e ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que nós possamos imitar a Deus. E Cristo é a revelação de Deus para mim e para você. Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós podemos seguir os seus passos, e nós não seremos confundidos seguindo os passos de Jesus. Nós não seremos enganados seguindo os passos de Jesus. Você observa que nós temos facilidade para ser influenciados. Você já percebeu isso? Nós temos facilidade. Nos ambientes que nós estamos, às vezes os nossos amigos, familiares, pessoas, a moda, os artistas, os filmes, tudo isso influencia o homem ele se influencia muito fácil. Só que o apóstolo Paulo está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. É imitar a Deus, porque se nós o imitarmos, a nossa vida não vai ter vergonha. E se nós falharmos, diz a palavra de Deus, temos um advogado justo, que é Jesus Cristo. Se nós falharmos, porque não dá para imitar a Deus e ser perfeito, temos um advogado. Essa é a boa notícia que eu trago para você hoje. Eu nunca vi ninguém imitar a Deus e ser envergonhado por Satanás. Eu nunca vi ninguém imitar a Cristo, tomar a cruz e levar e ser derrotado por Satanás, porque a cruz não foi o fim de Cristo. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Ao terceiro dia ele venceu a morte e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai e ele reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reina, e essa vida que está nele, ele quer dar para os seus imitadores. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus deseja isso. Eu vou falar para vocês, eu sonhei um dia em ser jogador de futebol, e eu me lembro que eu viajei para Goiânia, eu tinha 14 anos, e quando eu cheguei lá, eu morava com vários meninos que tinham o mesmo sonho que eu, e falando nessa questão de influência, nós éramos influenciados pelos jogadores. Eu já fui influenciado por jogadores de futebol. E eu sei o que é isso. E nós podemos ser influenciados em várias áreas. É o corte de cabelo, é o jeito de andar, é o jeito de falar. A gente quer ser parecido com eles. Mas isso não é capaz de nos preencher. Nada nos preenche. O mundo tenta de todas as formas nos preencher com alguma coisa, e sempre tem uma novidade, mas nada é suficiente. É porque você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado para ser a imagem e semelhança de Satanás. Você não foi criado para ser a imagem e semelhança do homem, de um famoso, de um corrupto. Você é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito do Senhor para ti. Nós precisamos se lembrar disso, porque quando nós perdemos essa consciência, Satanás nos acusa. Mas não é o nosso propósito ser acusado por Satanás. Sede, pois, imitadores de Deus. Quem imita o Senhor tem a vida eterna. E agora nós vamos ver como imitar a Cristo. 1 Pedro, louvado é o teu nome, Senhor, neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Tu és maravilhoso, Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15.
Olha a maneira de imitar a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha o desejo de Deus para mim e para você. Esse desejo que Deus tem ao nosso respeito é suficiente para nos preencher completamente. E é isso que eu tenho buscado em Deus para a minha vida e quero compartilhar com a igreja. Nós nunca iremos se sentir completos com as conquistas. O mundo cria metas, e se você cumprir essas metas, você será feliz. O mundo cria metas, e se você chegar nesses lugares altos, você será algo diferente, terá o seu nome marcado na história. Nada disso vale a pena. Mas ser santo como Ele é santo, isso vale a pena. Porque o mundo não entende essa mensagem, é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para o mundo é loucura a santidade, para o mundo é loucura os nossos princípios, mas para nós é poder de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que foram alcançadas pelo Senhor quando já não tinham mais expectativa. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, é salvação. Quando ninguém mais acreditava em nós, eu creio que aqui está cheio de pessoas improváveis. O Senhor olhou para nós, nos levantou, nos abençoou, realizou os nossos sonhos, porque Ele é bom. E hoje Ele quer que eu e você ande segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Como você vai fazer isso? Olhando para Cristo. Olhando para Cristo. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, a Bíblia fala que Jesus foi ao templo com a sua família para a festa da Páscoa. E nós sabemos que a sua família vai embora e Jesus fica no templo, lá no meio dos doutores e dos mestres. E quando a sua família volta, encontra ele naquele lugar, ele diz que estava ali cuidando dos negócios do Pai. Não sabeis vós que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E a Bíblia diz que os seus pais ficaram olhando e não entenderam muito bem. E a Bíblia diz que Jesus era sujeito aos seus pais, a José e Maria. Então, eu sendo jovem, como eu imito a Jesus? Sendo obediente aos meus pais, porque isso é imitar a Cristo. Jesus, sendo Deus, foi obediente ao seu pai e à sua mãe. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele recebe o Espírito, ele vai ao deserto. Isso fala de um tempo de separação, antes de viver grandes coisas. Muitas vezes nós achamos que estamos prontos, falo por experiência própria, e acabamos se frustrando, porque muitas vezes nós achamos que somos fortes, mas na verdade não somos. Mas a partir do momento que eu decido imitar a Cristo, então eu sou completo por Deus. Se eu cair, a sua mão me levanta. Se eu não tiver força, a graça dele me basta. E é essa mensagem que Deus tem para a tua vida essa noite. Seja imitador de Jesus, porque a graça dele te alcança. Jesus não tem parte com os soberbos, mas Ele tem parte com os humildes. Quando eu digo Deus, eu sou fraco, Ele me abraça. O filho pródigo correu até o pai e disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando Deus olhou para ele, Deus não o expulsou. Deus já falou para os servos: trazei depressa a melhor roupa. Deus não vai te acusar se você confessar os seus pecados. Deus não vai te acusar se você hoje decidir ser imitador de Jesus. O mundo te acusa, mas Deus te abraça. Se você decidir hoje ser imitador de Jesus, as pessoas vão olhar para você diferente, só que Deus vai estar te sustentando com a graça dele. As opiniões não são mais importantes do que a voz de Deus nas nossas vidas. A família de Jesus achava que ele estava louco. Jeremias disse: eu grito violência e eles zombam de mim. Mas a opinião de Deus é diferente ao nosso respeito. A opinião de Deus é que Jeremias é uma cidade forte. A opinião de Deus a respeito de Jeremias é que ele é coluna de ferro e muro de bronze. Deus é maravilhoso. O que o mundo não vê em nós, o Senhor vê.
O que o mundo não enxerga na igreja, o Senhor está dizendo para nós essa noite. Seguindo esse caminho de ser a sua imagem, a sua semelhança. Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Filipenses. Deus é maravilhoso. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3, a partir do versículo número 3. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Observe que Paulo nos ensina a imitar a Cristo. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Isso fala de uma humilhação. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso fala da humilhação. Jesus se esvaziou. É como a minha prima missionária Marlene cantou, que ele cresça e eu diminua. João Batista disse isso, que ele cresça e eu diminua. O mesmo sentimento que houve em Cristo, o mundo não vai entender. O mesmo sentimento que houve em Cristo, se nós começarmos a imitá-lo, para o mundo nós seremos loucos. As pessoas não compreendem. Jesus, diante dos seus acusadores, não levantou palavra contra eles. Ele sofreu calado. Se você sofrer calado hoje, as pessoas já dizem: ah, tu é fraco. Ah, eu não deixava, se fosse comigo. Nós já estávamos abraçados agora no chão. Misericórdia. Ser imitador de Jesus é andar na contramão do mundo. Ser imitador de Jesus é tomar decisões diferentes no meio de pessoas que não entendem isso. E por isso nós seremos vistos de maneira diferente. Só que da mesma forma que Deus o exaltou, pela glória de Cristo, eu e você temos a vida eterna. Ele nos chama para ser participantes da sua glória. Ele nos chama para participar da vida eterna que está nele. O homem não consegue viver mais de 100 anos com saúde, e a promessa de Deus para nós é vida eterna que está em Cristo, isso através de imitar a Cristo. Nós precisamos imitá-lo, imitar Jesus, vai custar tudo o que nós temos. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa isso? Da mesma forma que Jesus toma a cruz, ele morre, mas ele ressuscita. Da mesma forma nós iremos tomar a nossa cruz, iremos morrer e iremos ressuscitar com ele. Quando o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, ele está falando: a minha vida agora eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso morrer para que Cristo viva em mim. Eu preciso morrer para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja com ideias já preparadas, e então nós fechamos o coração para receber algo novo. Mas o Senhor quer transformar as nossas vidas essa noite, nos tornar semelhantes a Ele, com características dEle. Os frutos do Espírito que estão em Gálatas capítulo 5, são características de Deus no homem.
Os frutos do Espírito é Deus colocando as suas características no homem. Jesus disse que é manso e humilde. Um fruto do Espírito é a mansidão. Nós precisamos imitá-lo. Nós precisamos olhar para ele. Hoje nós olhamos as crianças, que são o futuro. Elas têm muitos ídolos. E muitas pessoas que elas olham e ficam desesperadas. Mas se essas crianças não imitarem Jesus, elas não serão felizes. Não é capaz de preencher o vazio do coração dessas crianças. Vamos preparar a próxima geração. Vamos falar do amor do Senhor para a nossa geração, para essas crianças. Jesus, Ele é o exemplo para nós em tudo. Em Efésios, no capítulo 5, Jesus é o exemplo de como um marido deve amar a sua esposa. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele é o nosso exemplo para tudo. Ele é o nosso exemplo para a família. Ele é o nosso exemplo de jovem. Ele é o nosso exemplo de pregador. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso salvador. Ele é tudo em nós. Nós precisamos imitá-lo. O mundo quer nos tirar desse caminho, porque Satanás enganou o homem no princípio, continua enganando hoje, mas o que vai nos preencher é a obediência. Se você imitar Jesus, no deserto ele foi tentado, mas ele não pecou. Se você imitar Adão e Eva, se nós imitarmos eles, nós iremos morrer. Mas se nós imitarmos Jesus, Jesus foi tentado 3 vezes. E na terceira vez, Mateus capítulo 4, versículo 9, Satanás disse: tudo isso te darei. Levou Jesus a um alto monte. Se prostrado me adorares. Essa é a proposta que Satanás tem feito para muitos. Mas Jesus não aceita essa proposta. Porque nós temos que imitá-lo, ele não aceita as propostas de Satanás. Ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos adorar esse Deus, nós precisamos imitar a Cristo. A minha alma clama por imitá-lo, a minha alma clama por conhecê-lo mais um pouco, porque o mundo é tão vazio, porque o mundo está cheio de morte, é porque nós não o imitamos, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é do outro, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos, se como igreja nos amarmos uns aos outros, se como igreja nos abraçarmos como Cristo nos abraça, seremos completos e satisfeitos. João, capítulo de número 13. João capítulo de número 13. Gostaria muito que você memorizasse essa palavra, imitar a Deus, ser um imitador de Deus. João capítulo 13, versículo de número 12. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Aí olha o versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós. O desejo de Cristo é esse. Assim como Ele lavou os pés dos discípulos, assim nós devemos fazer uns com os outros. Então que a partir de hoje, a minha vida, a sua vida, tenha uma meta maior, superior, acima de qualquer outra: imitar Jesus. Nós seremos completos se imitá-los. Nós seremos felizes, nós seremos bem-aventurados se imitarmos Jesus. O mundo tenta colocar outras coisas para nós imitarmos, mas precisamos imitar o nosso mestre. E agora, se coloque de pé. Eu
eu quero ler o último versículo. João capítulo 3, versículo de número 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, lendo esse texto hoje eu tive um novo entendimento. Observe o texto, porque Deus, aqui está falando de Deus Pai. O nosso Deus, Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus que antes que houvesse dia, Ele é Deus. E aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é eterno, que deu o seu Filho unigênito. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo também é eterno. Para que todo aquele que nele crê, no caso eu e você temos essa oportunidade, não pereça, está falando do inferno, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é a vida eterna para mim e para você, porque Ele é eterno, Ele quer te dar essa vida eterna que está nele. Ele quer que você seja a semelhança dele. Ele é eterno e Ele também quer que você seja eterno. Ele nunca vai morrer e Ele quer também que depois que você morra, você viva para sempre com Ele. Foi o que Ele disse para Lázaro, na ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A proposta de Deus para ti é a vida eterna. Seja imitador de Deus. Podem ficar à vontade para iniciar o louvor. Esse é o desejo de Deus para nós. E eu vou orar enquanto os meus irmãos cantam, com essa expectativa. Eu quero ser igual a Jesus. Ao que está sentado. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor. No trono. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Deus. E ao Cordeiro. Eu oro pelas crianças, pelos pais, pelas mães. Seja o presença nesse lugar. Seja a honra. Toda honra e toda glória seja dada a ti, meu Deus, nessa noite. Seja a glória. Toda honra e toda glória seja dada a ti, meu Deus, nessa noite. Toda honra. Seja o domínio. Tu és um Deus poderoso, tu és um Deus vivo. Pelos séculos dos séculos. Essa noite, pelos séculos dos séculos, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia
Antes de eu encerrar, você que está com a sua família, hoje é culto da família, fica do lado do seu familiar agora, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar pela restauração das nossas famílias. Eu sei que as nossas famílias estão sofrendo, são ataques. Eu vou descer aqui, a minha família está aqui. Minha família para orar aqui comigo, pode vir, para a gente orar junto. Nós vamos pedir a restauração da nossa família. O desejo de Deus é a vida eterna para a nossa família. Você vai orar agora por todos os seus familiares e dizer: Deus, tem misericórdia mais uma vez. Deus, tem misericórdia daqueles que estão perdidos. Deus, tem misericórdia dos que estão viciados em drogas. Senhor, daqueles que estão na boca de fumo agora. Senhor, daqueles que estão no vício do álcool, Senhor. Senhor, tem misericórdia dos que estão no presídio agora, Pai. Dos que estão no leito do hospital agora, Pai. Deus, talvez não tenha mais jeito, mas o Senhor é o Deus do impossível. Talvez eu não possa, Deus, mas o Senhor pode. Deus, essas crianças, Deus, estão nas Tuas mãos. O futuro, Pai, da igreja está nas Tuas mãos. Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite, abençoe estas famílias com o Teu Espírito, e que cada um deles possa ter a vida eterna que está no Senhor. Restaura as nossas famílias, meu Deus. Restaura com arrependimento. Restaura, Senhor, com lágrimas de arrependimento. Mais uma vez prostrado aos Teus pés. Senhor, ressuscita os ministérios que estão mortos. Senhor, os pregadores que não pregam mais. Senhor, quem cantava e não canta mais. Senhor, quem ministrava louvor, tocando instrumentos e hoje não mais. Senhor, os missionários que estão mortos. Senhor, os que não têm mais prazer de estar na Tua casa, Senhor. Restaura a nossa família, Deus. Restaura a nossa família, Deus. O amor dos pais aos filhos, a obediência dos pais aos filhos, restaura, Pai. Nós queremos Te imitar, Jesus. Nós queremos Te imitar, Jesus. Nós queremos ser iguais ao Senhor. Nós queremos ser iguais ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Em pé como você está, quando quer agradecer o nosso auxiliar Marcos, diga: auxiliar Marcos, Deus te conserve, que possa cada dia ampliar teu ministério e fazer a sua vontade na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, eu fico feliz pela vida do nosso auxiliar Marcos. Glória a Deus. Ele passou aqui, acho que no início que a gente abriu esse trabalho, ele estava um pouco assim meio fraco na fé, e a gente conversou com ele, e ele veio algumas vezes mais, e aí resolveu, junto com a sua família, unir conosco, e agora já está dando fruto aí, ministrando a palavra de Deus, já somando também conosco, né? E eu fico imaginando a alegria, né? Porque passou um tempão parado. Quem
Deus já escolheu, não tem para onde correr mais, né? Tem que ficar na posição, porque nós teremos que prestar conta naquilo. Quem põe a mão no arado já não pode recuar, não pode retroceder, não pode voltar para trás. A vontade da gente às vezes é recuar, deixar, voltar, sentar, ficar só observando. Mas nós temos que prestar conta da nossa vida com Deus, aquele talento, a chamada que Ele confiou. Então você já teve muito tempo para andar por aí, e agora que você já foi fisgado pelo Senhor, fisgado por Ele, você não pode recuar mais. É daqui para frente, é caminhando, avançando, adorando, glorificando o nome dEle e pedindo a Ele graça para poder sustentar a tua vida na presença dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Tem alguém para entregar a sua vida para Jesus? Está aqui esta noite, de repente está afastado, distanciado, nunca aceitou Jesus, é a primeira vez que ouviu a palavra, não sei, de repente, eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, corre aqui na frente.